Trânsito seguro, tecnologia, valorização dos motoristas, operações rentáveis. Seja bem-vindo à temporada 2025 do MSCast, o podcast oficial do Mobilidade Segura Experience. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MSCast, o podcast oficial do evento Mobilidade Segura Experience, que acontece aqui nesses dias de setembro em Nova Odessa, no estado de São Paulo, discutindo os temas para um trânsito mais seguro, para operações de transporte de cargas e de passageiros mais seguro, que é uma coisa que concerne a toda a nossa sociedade. E agora a gente vai falar um pouco sobre segurança, tecnologia e inteligência aplicada à manutenção, porque a gente está aqui com o Luiz Marques, que é da Rabot. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade aqui. É sempre um prazer poder estar falando com o seu público, com o pessoal aí que está antenado, né, sobre as novidades e o que está sendo trazido de novas tecnologias e poder contribuir aí com esse blog importante de vocês. Valeu, muito obrigado, viu? Olha, eu andei conversando com alguns clientes seus, tem um pessoal da mineração que está feliz aí com a solução da Rabot, porque vocês fazem um trabalho utilizando tecnologia da informação para dar visibilidade e também para ajudar na gestão da manutenção, né? E vamos combinar que manutenção é disponibilidade do caminhão, é rentabilidade, mas em primeiro lugar é segurança, né? Eu acho que é isso, ainda mais nos dias de hoje, né? Quando a gente fala de segurança, é um tema muito amplo. E o bacana que está tendo aqui no evento, que a gente está conseguindo constatar, é que existem várias óticas de segurança, né? E vários personagens nessa história toda. A gente falou-se muito de motorista, eu acho que a operação é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem um olhar aí que, de repente, hoje ninguém está olhando de fato, que é o próprio veículo. Né? Equipamento. Cara, se aquilo não está bem regulado, feito a manutenção de maneira adequada, cara, independentemente do motorista que você colocar, você está com uma bomba relógio na rodovia. É verdade. E aí você afeta não só a sua empresa, como a sociedade, né? Então acho que essa que é a discussão de hoje. Né? E como é que funciona o sistema da Rabot nesse departamento aí de manutenção para ajudar o transportador e o operador? Legal. Uma das coisas que a gente já de cara começa a constatar na hora que a gente entra num projeto com um novo cliente é a mudança da história da manutenção preventiva. Quão importante ela é? Se a gente observar, né, isso são dados de mercado. Se a gente observar quanto tempo você gasta fazendo uma manutenção preventiva, né, aquela manutenção, aquela famosa troca de óleo e filtro, a substituição da sapata, enfim, todas as manutenções que são pregadas pelo fabricante, quando você constata quanto tempo você gasta para fazer isso, versus, ok, eu não vou fazer, eu vou até o limite do equipamento. O quanto você vai gastar quando esse equipamento realmente tem uma falha catastrófica? Ou um acidente. Algum acidente. E aí o custo ele é muito maior. E o tempo de reparo ele é muito maior. Uma coisa é trocar um óleo filtro, outra coisa é ter que fazer um motor, né? Retificar o motor. Então, assim, é essa ótica que a gente atua dentro das empresas. E quando a gente entra, a gente muda um pouco aquela pirâmide perversa, né? A empresa está acostumada a fazer mais corretiva do que preventiva. Porque ela não tem visibilidade, né? A gente estava falando sobre isso. Por não ter visibilidade e por não ter um sistema automatizado do processo, ela não consegue garantir que aquele veículo tenha as manutenções feitas nos intervalos adequados. A Rabot vem para suprir isso. Ela entra com tecnologia, startup que já está aí 7 anos no mercado, ela entra com tecnologia desenvolvendo o quê? Um sistema, primeiro, muito flexível e que consiga fazer com que todo aquele processo do dia a dia que deveria ser feito por um humano, ele passe a ser automatizado e trazendo informação real. Porque muitas vezes a gente acaba olhando os fatos depois do ocorrido, né? A famosa olhar pelo retrovisor. Certo. Já aconteceu, e aí? O que eu faço? Não, aqui a gente vai no tempo real e vai indicando
o que está acontecendo e onde eu preciso atacar, né? Mudar o processo. E vocês então trabalham com a documentação dos processos de manutenção, e aí acho que o seu algoritmo deve dar para cada item um valor. Olha, óleo é 30 dias, tal coisa é tantos dias, e aí você vai dando alertas para o seu cliente. Exatamente. Isso é muito legal, cara. Aliás, eu falaria que é mais do que isso. Porque o grande ponto, o que a Rabot busca? Manutenção é o que a gente chama, é o grande ofensor hoje da disponibilidade. Sim. Disponibilidade, quando eu falo disponibilidade, é um conceito também amplo. Muitas vezes você fala com o frotista, ele fala assim, mas a minha disponibilidade está em 95%, 98%. Uhum. Mas essa é a disponibilidade que o cliente dele mede. Certo. Então, para uma operação que ele precisaria de 100 veículos, para ele atingir 95, ele coloca 110. Exatamente. Ele então tem que ter os dublês lá. Tem os dublês lá. Por quê? Porque ele não está medindo de fato quanto cada caminhão está entregando na operação, Perfeito. na quilometragem. E é isso que a gente faz. Então, qual que é o grande ofensor? Aí voltando, é a manutenção. Uhum. Então, a gente tem um olhar, né, meio na pirâmide. A gente começa olhando o pátio como está. É dentro do pátio que tudo ocorre, porque é ali que é a chegada do veículo, é lá que você capta exatamente qual que é a quilometragem, de fato, o estado do veículo. Visual, né? Visual. O famoso, puxa, o motor está chiando. Como é que chega essa informação para a oficina? É empírico, né? Hoje não tem um sistema. O nosso sistema ele capta tudo isso. Então você tem uma fonte muito grande de informação que hoje é perdida, que ela entra no sistema. Ela acusa isso dentro da oficina. Então a gente vai para a parte da manutenção, onde a manutenção, é muito bacana o nosso sistema. Cada caminhão, cada carreta, ele é um card. E ele sempre vai estar em alguma etapa no processo. Simplesmente o que eu preciso colocar lá é uma programação para falar em que etapa ele deve estar e o que eu devo fazer. E tudo isso cronometrado. Naquele bom sistema de aplicativos e programas de gestão, até de trabalho tipo o Trello, e esses que trazem isso, são cards e mostram qual está o status de cada coisa. Né? Exatamente. E aí o que a gente faz? A gente faz uma programação dos robôs. Dentro de uma lógica booleana, sempre você vai ter uma condição seguinte: olha, o veículo está acima da quilometragem permitida para a preventiva? Sim. Então o que eu devo fazer? Eu devo mover esse card para a condição de veículo com manutenção preventiva vencida. Aí já fica amarelinho lá o negócio. Já sabe, a oficina já sabe que aquele veículo está. E mais, né, a gente já até antecipa. Quais são os veículos que vão vencer a manutenção na próxima semana? Eu já vou ter lá uma lista daqueles veículos que vão vencer, com dados reais e atualizados minuto a minuto ali pelo operador. E com isso eu consigo ter certeza que eu vou garantir a manutenção preventiva. Então, eu já começo diminuindo aí o tempo de ociosidade, de parada do veículo por mais tempo do que ele precisa. E com isso você democratiza a gestão eletrônica de informática da manutenção, porque assim, a gente sabe muito bem que as marcas de caminhões, as montadoras, oferecem nos seus planos de manutenção aplicativos, tem o caminhão conectado, que traz todas as informações pela CAN, né, e tudo mais, mas isso é para caminhão novo que está ali na frota. Você consegue implementar a sua gestão para qualquer veículo de qualquer operação. Exato. E aí eu vou pegar um gancho que você falou que achei super legal essa abordagem sua. Primeira vez que eu escuto, mas é bacana ver isso. Sim. Aí cada fabricante tem o seu sistema. Aí você vai para uma transportadora que tem 5, 6 marcas. Frota mista. Aí ele vai fazer qual o sistema que ele vai operar em que momento. Então já começa o problema aí. E é muito que a gente pega também. Eu tenho um sistema de telemetria, eu tenho um sistema de ERP, eu tenho o TMS, eu tenho um sistema de vale combustível, de pagadoria, etc. e tal. Eles se conversam? E cada um deles tem informação importante para quê? Para você ver a real situação do veículo. Sim. É aí que a Rabot opera. Então ela capta a informação não só via nosso aplicativo, mas também os sistemas. A gente integra todos esses sistemas e traz essa informação, o pulso da operação, numa tela só. E inclui a carreta também, que é importante. Inclui a carreta também, que você tem hoje muitas transportadoras que tem só a carreta, né? Trabalha com agregado. Exatamente. Então, e a gente tem grandes clientes, a Tegma é um deles, por exemplo, que tem um número
muito maior de carretas do que de veículos. Dá para pôr a caminhonete do patrão também? Ah, você sabe que acaba entrando? Imaginei. Exatamente. Acaba entrando também. Dá Tá sim. perfeito. Bom, e é isso, né? Caminhão com a manutenção em dia, é caminhão seguro. E aí, voltamos para o tema, exatamente. e é por isso que a gente está aqui hoje para Exatamente. celebrar esse tema, né? Celebrar esse tema e conscientizar, né? E mostrar que, sim, existe inovação, existe tecnologia à disposição hoje no mercado para que você tenha segurança nas estradas. É verdade. Luiz, muito obrigado por conversar com a gente. Fico à Valeu demais. disposição. Valeu, E você, obrigado. tá com a manutenção do seu caminhão em dia? Olha lá, hein? Tem que caprichar nisso aí para rodar seguro e não gerar acidente nas estradas. Muito obrigado a você que nos assiste. Você que assistiu até aqui é porque se interessou pelo assunto. E se gostou, deixa aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal e fica com a gente aqui no MScast, dentro da TV Transporta Brasil, que é o canal oficial do Mobilidade Segura Experience. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Valeu, Léo. Valeu, pessoal.